Vamos lá então, o primeiro assunto desta quarta-feira é o seguinte: a partir de uma proposta de Luiz Fux, os ministros do STF decidiram transferir das duas turmas da corte, compostas por 5 ministros cada para o plenário, formado pelos 11 ministros, a competência para análise de inquéritos e ações penais. Com a mudança, agora no regimento, aprovada numa sessão administrativa, decisões sobre a aceitação do processo penal passam a ser, que abre um processo penal e torna um político réu, e o julgamento final, que absolve e condena a autoridade acusada, voltam a ser tomadas por todos os ministros. A decisão permite que o próprio Fux participe desses julgamentos, uma vez que o presidente do STF não integra nenhuma das duas turmas do tribunal. A mudança já tem aplicação imediata. Uma das consequências diretas é retirar da segunda turma os casos da Lava Jato, que sofreu uma série de derrotas aí nas últimas semanas, durante a licença médica de Celso de Mello. A análise das investigações e ações penais no plenário ocorria até 2014. Esses processos foram transferidos para as turmas após o julgamento do Mensalão, que consumiu dezenas de sessões no plenário e atrasou o andamento de centenas de outros casos. Permaneceram no plenário apenas a análise de casos criminais ligados aos chefes dos poderes, presidente da República, da Câmara, do Senado ou do próprio STF. Mas, segundo Fux, os casos tiveram uma queda vertiginosa desde 2018, quando a Corte restringiu o foro privilegiado, mandando para a primeira instância centenas de casos ocorridos fora do mandato parlamentar e não ligados ao cargo. Segundo o presidente do STF, em 2018 havia 500 inquéritos, 89 ações penais. Hoje são 166 inquéritos e 29 ações penais. Quem ficou profundamente incomodado com a mudança foi o ministro Gilmar Mendes. Participando de sessão virtual, ele reclamou da iniciativa. Vamos assistir. Isso serve de aviso para outras situações, que reformas regimentais devem ser primeiro avisadas aos ministros para serem discutidos. De fato, não faz sentido a gente chegar do almoço e receber a notícia de que tem uma reforma regimental que será votada. Não, a verdade é que, Excelência me perdoe, mas eu sempre fui de prestigiar os presidentes, inclusive como vice-presidente, e votei inúmeras propostas regimentais no momento imediato. Mas a Excelência tem todo o direito de se manifestar nesse sentido, e eu peço vênia, eventualmente. Devemos sempre lembrar isso. O presidente é um coordenador de iguais. Isso é fundamental. Sim. É preciso dialogar. E isso, todos nós nos habituamos a isso. Passo a palavra agora a mim. Então, a Excelência não se opõe, não é mesmo? Eu não me oponho, mas faz essa ressalva de que eu vou, inclusive... O regimento tome esse cuidado em relação aos colegas, porque senão, de fato, então vamos fazer um ato institucional e passa a fazer dessa forma. Não é assim. Não é assim que se procede. Apesar do embate com Fux, Gilmar votou a favor da proposta, que foi aprovada por unanimidade. E aí, Zé Maria, explica pra gente então o que é que muda a partir dessa decisão do Supremo? Foi uma forma de tentar blindar a Lava Jato das decisões da segunda turma, é isso, Zé? Muda tudo. Ô, Vitor, se quiser até voltar aqui nos pingos, eu disse que esse caso de Lula não passaria e que haveria um bom senso no Supremo Tribunal Federal e ali ministros não jogariam a imagem da casa no lixo de uma vez, e estava sendo avaliado o processo de levar mesmo para o plenário estes julgamentos e principalmente o julgamento do ex-presidente Lula. O que aconteceu foi o seguinte: em 2014, logo depois do Mensalão, ficaram muitos processos a serem julgados no Supremo Tribunal Federal. O Supremo entendeu, naquela oportunidade, que ficaria por conta de julgar processos penais. E o principal objetivo do Supremo é o controle constitucional, ou seja, votar, decidir em plenário, sobre questões constitucionais e não se transformar numa corte penal, ou seja, numa delegacia de polícia especializada. E aí a coisa mudou quando o próprio Supremo Tribunal Federal, numa reforma, decidiu que o foro especial, esse foro privilegiado, ele não é tão amplo e vale apenas para, no momento em que a pessoa estivesse na função e por crimes relacionados à atividade. E aí diminuiu bem o trabalho do plenário do Supremo em julgar questões penais. E aí ficaram menos inquéritos e processos.
o presidente Luiz Fux entrou com uma firme determinação de tirar essa pecha do Supremo Tribunal Federal, de que é uma casa de tolerância ali, de ações combinadas e tal. A segunda turma vinha tomando decisões que favoreciam os réus, ou seja, arquivando vários inquéritos e processos. O último a ser julgado foi o ex-presidente do MDB, o senador Waldir Raupp, ex-senador Waldir Raupp, né? Ele foi condenado por 3-2. O 3 é porque o Celso de Mello voltou, né? E no julgamento ele votou pela condenação. Mas todos os empates da segunda turma, que é chamada de Éden, de paraíso, estavam privilegiando o réu. Aí o ministro Luiz Fux, de surpresa, convocou uma reunião administrativa. E nesta reunião administrativa, ele explicou que mudou a condição, o plenário está mais vazio e que, a partir de agora, o plenário vai julgar as questões e inquéritos penais. Significa que aquela armação toda, na segunda turma, para cancelar, anular a condenação do ex-presidente Lula, foi por água abaixo. Morreu também aquela estratégia de advogado para a segunda turma e agora o plenário do Supremo Tribunal Federal é que vai julgar os inquéritos e os processos, inclusive se anula ou não, se considera o juiz Sérgio Moro como parcial, ou seja, as chances acabaram. No plenário, o ex-presidente Lula perde. Diga, Fiuza. O Gilmar disse que não foi almoçar, voltou e tinha uma decisão regimental para tomar, não se pode nem mais almoçar, né? É dura a vida de um ministro do STF. Na verdade, ele quis dizer que não teve tempo de manobrar, né? Não teve tempo de articular. As articulações por baixo dos panos no STF a gente cansou de ver aí, tragicamente, nos últimos anos, né? Eu destaco uma emblemática que foi aquele encontro furtivo em Portugal da Dilma Rousseff com Lewandowski, né? Lewandowski que acabou dando a Dilma a manutenção dos seus direitos políticos ao sofrer o impeachment, que foi uma aberração. E uma série de aberrações foram cometidas por essa corte desse jeitinho particularizado, né? Ou pela famosa, tristemente famosa segunda turma, ou em decisões monocráticas, como a gente tem visto ultimamente, que são uma aberração jurídica, né? Fachin, com a questão da polícia nas favelas, o Alexandre de Moraes, com a questão de bloquear a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, e várias outras decisões tomadas. A do Fachin depois foi confirmada, né? Mas, enfim, instantaneamente fazendo valer uma medida drástica com a caneta de um iluminado só, né? Iluminado entre muitas aspas. Boa decisão do Fux, né? O Gilmar, inclusive, é patético, né? Vamos assinalar que é patética essa participação do Gilmar, porque ele diz ao presidente da Suprema Corte que ele diz que todos são iguais, é um coordenador de iguais, né? Isso eu considero, eu acho que o Fux não passou recibo, mas acho uma tentativa de afrontar, uma tentativa de dizer que o comando que vale é aquele das conversas que ninguém vê, né? Então, não, ministro Gilmar. O presidente do STF é o presidente do STF, senão não tinha esse nome, senão tinha coordenador de iguais do STF. Boa decisão do ministro Fux, ele tinha trazido essa indicação de que queria mudar algumas coisas na condução da Suprema Corte, falou em discrição, falou em funcionamento, falou em mau protagonismo, em política, não entrar em política, e está aí uma boa decisão, depois de muito tempo, uma boa decisão vinda do Supremo Tribunal Federal, na gestão nascente do Luiz Fux. Vamos torcer por outras. Você, Augusto? Olha, aplausos para a largada do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, para a infelicidade do Gilmar Mendes. O Guilherme disse tudo aí, o Gilmar está se queixando aí da falta de tempo para articular
politicamente no Supremo, fazer as articulações e impedir que isso acontecesse. Ótima medida. A metodologia que entregou decisões importantes a duas turmas, não funcionou. Não funcionou. Ultimamente, decisões importantíssimas vinham sendo tomadas pela vontade de 2 ministros, Lewandowski e Gilmar. Acabou essa festa. Eles decidiram contra o Moro, eles estavam manobrando para livrar a cara do Lula, para transformar um culpado em inocente e dançaram. Foi isso que aconteceu. Agora é o seguinte, eles soltaram meio mundo, né? Acabou isso aí. O presidente não exerce funções de ministro, é isso que ficou claro. Com a existência das turmas, ele não vota, ele não pertence a nenhuma turma, então ele fica ali. Aí sim, ele corre o risco de virar um coordenador, né, dos demais 10 ministros. Não é presidente, tem poderes que o Toffoli usou recentemente para fazer coisas erradas, e o Luiz Fux está tomando para fazer o certo. Parabéns para o ministro, bem-vinda seja a gestão do ministro Luiz Fux e continuar por essa direção. E você, Ana, também gostou da decisão? Finalmente uma boa notícia aí vindo do STF, né, Vitor? A gente que está sempre aqui toda semana, quase todo dia, dando péssimas notícias relacionadas à nossa corte mais alta no país. Quando o nome do ministro Fux, quando nós noticiamos que ele seria o presidente, nós renovamos as esperanças, quem sabe agora, principalmente como o Fiuza colocou, num discurso de uma corte mais discreta, menos ativista, menos política. Então a gente renova as esperanças com esse primeiro ato, né, do presidente do STF, o ministro Fux. E pegando o gancho aí do Augusto, Vitor, por que Gilmar Mendes, né, está tão chateado? Não custa nada, né, a gente repetir a lista do Gilmar Mendes, que mandou soltar Marcos Valério, nome-chave, né, do Mensalão, mandou soltar o Sérgio Cortes, o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, ali na gestão do Sérgio Cabral, mandou soltar a Ike Batista, aí, ignorando o fato de que a sua mulher trabalhava no escritório que defendia os interesses do empresário, mandou soltar a Adriana Anselmo, condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro, mandou soltar 3 vezes o empresário Jacob Barata Filho, né, o rei do ônibus, como é conhecido aí no Rio, preso na Operação Cadeia Velha, mandou soltar o Hudson Braga, ex-secretário de obras do ex-governador também Sérgio Cabral, mandou soltar José Riva, conhecido como o maior ficha suja do país, mandou soltar o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, e em 2008, Vitor, com 2 habeas corpus, em 48 horas, o Gilmar Mendes tirou da cadeia o banqueiro Daniel Dantas. Enfim, Gilmar Mendes, a caneta mais rápida aí, né, em relação a soltar bandido no STF, obviamente tem motivo para estar chateado, e palmas para o presidente do STF, o ministro Fux.